Pois quem dá a missão também dá a provisão. Hoje vamos falar sobre a pergunta de Deus para Josué. Se ajeite na cadeira, prepare o seu chimarrão, porque hoje está frio pra caramba, e vem com a gente logo depois da vinheta. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, galera Parolover, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Os Paroleiros, parola inédita de número 153. Não perca a conta, a sexta, dentro do tema Perguntas de Deus. E nessa semana nós vamos estar falando sobre a pergunta que Deus fez para Josué, que está registrada lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 9. Então, para você que está aí nessa semana de bastante frio, eu aqui agasalhado em São José dos Pinhais com 4 graus, e aí oráculo, e aí mente brilhante, tudo quentinho aí? Tudo quentinho, que saudade do meu amigo Paulinho, há tanto tempo que eu não o vejo. Saudade de você, meu pequeno Foca. Eu tô percebendo um clima pesado aqui. Você é lindo, Will. Você é um parolindo. É um clima de tensão no ar. Arthur, 8 graus em Presidente Prudente, cara. 8 graus em Presidente Prudente. Eu vou falar de novo. 8 graus em Presidente Prudente. Eu tô repetindo porque eu acho que eu nunca mais vou dizer isso. Né? Isso é impossível acontecer por aqui. Isso aí é praticamente o Armagedon no interior de São Paulo. Que isso? Não, ninguém na rua. As luzes apagaram. Né? As pessoas estão dentro de casa fazendo oração. Né? É incrível. Uma coisa de doido. Mas é óbvio, por que estão fazendo oração? Espírito fervoroso, porque quem ora se aquece. Tá vendo? Você que está com um friozinho aí, ó, vai orar, pega junto, entendeu? Agora há pouco passou um profeta aí na rua cheirando bafo de peixe e gritando: 40 dias, Presidente Prudente será subvertida. Eu não entendi o que está acontecendo. Não entendi. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, não sei aonde. Estou tentando puxar da memória aqui. Meninos, vamos seguir nossa parola aqui, aproveitando que o nosso 04 hoje está de folga. Aliás, abraço para você, 04, usufrua da sua folga semanal. A gente vai dar... Da sua disciplina. Disciplina. E folga não remunerada. Não remunerada, diga-se de passagem. Claro. Vamos dar sequência aqui na nossa série de parolas com o tema Perguntas de Deus. E nessa semana aqui a gente vai entrar no livro de Josué. Então, nas semanas anteriores a gente trouxe perguntas do livro de Gênesis, do livro de Êxodo. Então, agora nós vamos entrar no livro de Josué. E aí, a pergunta, como a gente estava conversando em off, né? A pergunta... ela é o fechamento de um bloco, de uma fala de Deus para Josué, que começa lá no versículo 1, né? Capítulo 1, versículo 1, quando, logo depois da morte de Moisés, então Deus se encontra com Josué, ele traz uma ordem, né? Um direcionamento. Então, a partir disso, ele termina, então, a sua fala com a pergunta, que é o tema central dessa parola. E aí, para cada tradução da Bíblia, a gente vai encontrar essa pergunta de uma forma diferente, mas, basicamente, a gente pode chamar aqui... Qual versão nós vamos usar nessa pergunta aqui, meninos? O que vocês acham? A Bíblia dos Paroleiros já é disponível. Não, a Bíblia... Não, vamos falar sério. A Bíblia dos Paroleiros já é disponível na Amazon. Você pode encontrar lá a nossa versão, muito mais divertida, muito mais animada. E ainda com... Você que adquira agora, os 10 primeiros que encontrar lá a Bíblia dos Paroleiros, ganhará umas vestes de cordeiro como de nosso decano. Entendeu? Hoje estou com roupa de ovelhinha. Eu vou pegar aqui, então, a versão que está na NVI, que é, então, não fui eu que ordenei a você.
Olha lá, controvérsias. Eu quero hoje briga. Briga. Paulinho, nos ilumine, Oi. então, com a sua tradução da Bíblia aqui. Qual que é a tua visão a respeito dessa passagem aqui para a gente dar o pontapé inicial? Primeiro, eu acho que a gente tem que ler na Bíblia mesmo, né? Não nesse negócio aí que você falou. Independente independente da tradução, né? A ideia central aqui é Deus trazendo à memória de Josué que há uma ordem que já era, que na verdade ela não é originalmente dada a Josué, mas é uma ordem dada em referência ao povo, àquele que estava à frente do povo. Até o presente momento, quem ocupava essa cadeira era Moisés. Moisés transmite o ministério a Josué. Logo, a ordem, a cadeira, a posição é transmitida igualmente, né? A ordem que Deus havia dado para Moisés, ela não sofreria alteração. Então, aquilo que Deus está trazendo para Josué nada mais é do que uma continuidade, uma ideia de motivação, a continuidade daquilo que já havia sido ordenado a Moisés no passado. Tanto que, como você bem colocou, Arthur, a ordem, o texto, né, no qual essa pergunta está englobada, começa lá no verso 1 e termina no verso 9, quando a palavra fala assim, efetivamente no verso 2, Moisés, meu servo, morreu. Agora você dispõe, passa esse Jordão junto com o povo, na direção da terra que eu dou ao meu povo. Né? Então, Deus, ele refere-se aqui ele dá ordem, ele refere-se aqui à ordem que era comum para Josué, mas até então uma incumbência de Moisés, uma responsabilidade de Moisés, e por isso Deus começa falando acerca daquilo que está no retrovisor. É legal aqui que Deus ele faz uma projeção para Josué antes de por 3 vezes dizer, seja forte e corajoso. Antes disso, Deus faz a seguinte projeção. O que Josué tem no retrovisor, o que Josué tem no momento no qual ele está e o que Josué tem ao olhar para frente. Né? Se ele olhar no retrovisor, Moisés está morto. Né? Tem uma história que acabou, tem um líder que acabou, tem um ministério em referência a um homem que acabou, né? E agora, Josué, ele tem uma escolha a ser feita, olhando para o agora. Dispõe-te junto com o povo. Então, aqui o cajado está sendo passado agora das mãos de Deus para Josué. Né? Agora o cajado está chegando na mão de Josué, dizendo agora, cara, agora a ponta do povo é contigo. Né? Mas depende de você tomar esse posicionamento. O dispõe quer dizer isso. Né? Em alguma outra tradução pode ser levante-se. Né? Então, essa ideia de, cara, depende da tua movimentação agora. Depende do teu ritmo agora, da tua voz de comando, né? Da tua intenção em conduzir esse povo. E aí Deus fala o que há à frente. E o que há à frente é um projeto, né? Deus diz, olha, se você olhar para frente, você vai ver a terra que eu hei de dar para o povo. Então, para trás, uma história, um legado, né, um ministério que foi exercido. No presente, a opção é por agarrar este ministério e dar continuidade. E no futuro, uma promessa.
né? Então, esse ponto no qual Josué está é um ponto extremamente peculiar para aquilo que Deus vai fazer a partir desse momento, dizendo, seja forte e corajoso. A gente vai ver Deus dando essa orientação a Josué aqui no verso de número 6, né? A gente vai ver Deus dando essa orientação, ou falando acerca disso, a Josué no verso 7, seja forte e muito corajoso. E a gente vai ver mais uma vez Deus falando isso a Josué lá no verso 9, seja forte e corajoso, né? Essa repetição tríplice, né, esse número 3 na Bíblia dá a ideia de completude, né? Então Deus passa essa ideia de completude, olha, seja forte, seja corajoso, para que Josué tomasse a decisão certa mediante a posição que ele estava. A hora dele era a hora de decidir. Se os olhos iam ficar no retrovisor e olhar para trás e dizer, acabou uma história. Ou se os olhos dele iriam olhar para frente e dizer, temos uma terra a conquistar. O não te mandei eu, em forma de pergunta, é justamente para trazer Josué a esta condição de consciência de que não é qualquer um que está entregando para ele esse ministério e de que não é qualquer um que não uma vez, mas por 3 vezes e está dizendo assim, tenha coragem, porque vai valer a pena. Seja forte, porque vai valer a pena. Né? E aí a gente já sabe o que essa motivação de Deus, esse encorajamento de Deus proporciona em Josué e que decisão ele toma. Para nós isso já fica claro. Né? Se a orientação vinha junto, se a missão vinha junto com a orientação de ser forte e corajoso, a gente pode dizer que Josué foi um cara que decidiu não apenas tomar a ponta do povo, mas decidiu ser forte e corajoso para tomar a ponta do povo. E isso é um baita de um exemplo ministerial para nós. Você falou algo aí que foi um gancho. Você falou assim, Deus mostrou para Josué que o seu líder tinha morrido, né? Mas a liderança, ela perpetua. E aí, se você pega lá em Números, capítulo 13, verso 16, eu nunca me esqueço, Paulinho, não sei se você vai se lembrar disso, porque geralmente é assim, né? Quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece. No meu caso, eu não esqueço, porque fui eu quem apanhei. Quando nós estávamos lá em Metodista, na Água Fria, e você falou algo que para mim foi tremendo. Quando lá em Números capítulo 13, verso 16, diz assim, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. A Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. E aqui começa toda uma trajetória na vida de Josué. Por isso que quando você falou a respeito do líder, o líder morreu, mas a liderança não. A liderança, ela perpetua. E Josué, ele honra isso que acontece em Números capítulo 13, verso 16. Porque em Números capítulo 13, verso 16, se eu virar e falar o seguinte, a partir de hoje, o nome do Paulinho não é mais Paulinho, a partir de hoje o nome do Paulinho vai ser Gabriel, né? Você se submeteria a isso, Paulinho? Com base em quê? Veja que a liderança de Moisés, ela é tão expansiva e ela é tão honrosa que Josué, Oséias, ele se submete a ponto de mudar a sua identidade. E aí, se você segue toda a trajetória de Josué, você vai ver que Josué, ele vai à Terra Prometida. Só que antes, na trajetória dele, em tudo que vai acontecendo até o momento que chega em Josué capítulo 1, nós vamos ver que
Josué, ele era aquele que se acampava na porta do tabernáculo. Ele era aquele que ouvia tudo o que acontecia dentro do tabernáculo, mas ele não entrava. Ele via todo o caminhar de Moisés, estava do lado. Ele estava do lado, batalhando, seguindo, olhando a referência daquele que era o líder. E aí vem uma questão interessante, porque agora Moisés está morto. Aquele que ele se submeteu, aquele que ele defendeu, aquele que ele endossou, aquele que ele se levantou para estar junto, agora ele está morto. E aí, quando Deus ele dá esse despertar, gostei quando você trouxe a tradução, a versão, que quando Deus fala, não te mandei eu, na verdade você não se levantou, você não vai se levantar, ele se levanta por dentro. Ou seja, Josué, eu vi toda a tua trajetória, eu vi que você honrou de forma esplendorosa, com excelência, aquele a quem você carregava talvez as sandálias, talvez você carregava a vara dele, e você se submeteu e está tudo bem, e está tudo jóia. Só que é o seguinte, ele te preparou, né? Existe aquele, agora me fugiu o endereço correto, quando Deus fala assim, olha, mas ali está Josué, a quem ele vai dar seguimento ao teu caminhar, ao teu ministério, ao teu servir, né? E aí agora existe um sentimento no coração de Josué, dizendo, rapaz, o meu líder morreu, mas existe uma liderança que ele confiou a mim. E aí Deus agora vai trazer para ele um nível de consciência de que a mesma unção, aquilo que estava depositado em Moisés, agora será depositado nele. E ali ele vai dar perpetuidade na liderança de Moisés. E ali, se você parar para pensar, quando Deus fala para ele, olha, assim como eu era com Moisés, assim serei com você. Ei, a mesma liderança, a mesma linha de liderança que eu tinha com ele, agora eu vou ser com você. Só que tem um ponto. Agora você vai entrar num nível mais profundo e eu preciso que você medite na palavra, você confesse a palavra, eu preciso que você esteja alicerçado na palavra, porque com ele subiu comigo no monte, ele ficou 40 dias comigo lá, ele teve experiências comigo, eu dei a ele o livro da lei. E você agora tem que entender que nos mesmos passos que ele caminhou, você vai ter que caminhar. Ele falou comigo boca a boca, agora você vai ter que ler. E você vai ter que entender. Você vai ter que manter uma confissão sobre tudo aquilo que ele aprendeu comigo. E você caminhou com ele. Ou seja, eu sei que nós falamos várias vezes aqui, na Antiga Aliança a gente não vê a palavra discipulado. A gente só vai ver isso no Novo Testamento. Mas o que Deus está falando é, você teve um grande discipulador. Você teve um grande rabi. Eu estou falando isso de forma proposital. Nós não vemos na Antiga Aliança a palavra rabi. Mas o que eu quero dizer aqui, você teve um grande rabi, você teve um grande mestre, você teve um homem que ele era um exemplo e que você olhava para ele como referência. Agora saiba de uma coisa, tudo aquilo que você aprendeu vendo, agora você vai manifestar e expressar isso. Mas para isso você tem que ter por dentro aquilo que ele tinha e ele aprendeu comigo boca a boca. Então, quando Deus ele fala a respeito, não te mandei eu, Paulinho, de fato se levante por dentro, porque você vai dar perpetuidade naquilo que ele começou, porque você se submeteu, você, Josué, ou melhor, você, Oséias, você sabe o que é se submeter, você sabe o que é se sujeitar, e agora, Josué, porque você sabe se submeter e se sujeitar, agora eu estarei contigo, eu vou caminhar contigo, eu estarei com vocês na batalha, eu vou com você por onde quer que você estiver, porque assim como eu fui com Moisés, serei com você. E olha só, com você tem um plus a mais. E o plus a mais que vai ter com você aqui, Josué, saiba de uma coisa. Eu era com Moisés ele liderava aquele povo, estava tudo bem. Mas com você agora, você vai entrar na terra dos gigantes.
na terra que você já pisou. E sabe de uma coisa? Ninguém poderá te resistir. Eu sou teu escudo, eu sou teu broquel. Eu vou à tua frente na batalha. Nós sabemos que não foi Josué quem escreveu isso, sabemos que foi o salmista. Mas aqui, Deus está falando para ele, porque eu vou habitar ricamente em você, como diz o apóstolo Paulo. Você vai ver a palavra que é estabelecida no céu, Salmo 119, 89, correndo velozmente na tua presença. Mas, mantenha a confissão disso. Ninguém poderá te resistir. O que eu aprendo com isso? A honra abre portas. O propósito da honra, ela vai fazer com que Deus ele opere de forma gratuita, deliberadamente, liberalmente, e isso vai trazer o favor de Deus para nós. Uau! Will, isso é tão real, né? Deus dizendo, Deus falando para Josué, eu vou estar com você assim como estive com Moisés. E se a gente voltar um pouco antes, em Deuteronômio 31, quando Moisés apresenta Josué como líder do povo, verso 6, Moisés fala para Josué o seguinte, seja forte e corajoso. Verso 7, Moisés fala para Josué o seguinte, seja forte e corajoso. Verso 8, Moisés fala para Josué, seja forte e corajoso. Ou, na última vez, não tema e nem te atemorizes. Daí, lá em Josué, capítulo 1, pelas 3 vezes, agora é Deus falando, sem a boca de Moisés. É Deus falando diretamente para Josué. Então, de fato, né, é Deus sinalizando, dizendo, sabe quando você ouviu aquilo ali atrás da boca do teu líder? Agora sou eu te dizendo, amei o que você falou, e obrigado por ter atribuído isso a mim há tantos anos atrás, eu não lembro, mas amei o que você disse quando você falou, né? O líder morre, mas o líder morreu, mas a liderança não morreu. Né? Anotei aqui, porque de fato é isso. Né? De fato é isso que acontece. Desculpa, Arthur, eu interrompi porque eu não podia perder essa. Você pode usar isso aí em alguma pregação sua. Sai do chão. Desde que você vire e fale. Nos paroleiros, o Wilson falou. Parola 153, né? Isso, parola 153, o Wilson falou isso. Devido descrédito. Não, vou anotar na nota de rodapé da minha Bíblia aqui, que a fonte foi você. Gente, eu anotei tanta coisa aqui do que vocês estavam falando, e as referências que vocês estavam falando aqui, eu estava buscando outras. Uma coisa que está na minha Bíblia de estudo aqui, que serve até para a gente começar a traçar essa personalidade de Josué, Oséias, que se torna Josué. A minha Bíblia de estudo aqui diz a seguinte coisa, que Oséias significa salvação. E esse nome é prefixado uma abreviatura do nome pactual de Deus, Javé. Assim, Josué significa Deus é a salvação. Então você percebe que o nome dele é trocado de salvação para Deus é a salvação. Existe aqui já desde o princípio uma palavra lançada sobre ele que, né, é necessário essa predisposição, esse link dele com Deus para que a salvação acontecesse. Pois bem, a gente tem aqui essa citação, e aí aqui eu vejo uma coisa que é bem interessante, e aí as comparações entre Josué e Moisés acabam sendo naturais, porque uma acaba sendo sequência do outro. Eu percebo aqui a diferença entre alguém que foi tremendamente impactado por Deus num determinado momento e fala assim, olha, eu vou colocar as palavras na sua boca e você vai falar a respeito disso. Moisés não estava preparado para aquilo ainda. Ele estava, inclusive, cuidando das ovelhas no deserto e ele foi atraído por uma sarça. Né? Então, Deus se manifestou daquela forma de que atraísse a atenção de Moisés para que ele se voltasse para Deus. Josué já é o contrário. Josué é alguém preparado e treinado desde a sua mocidade para que, a partir do momento propício, ou seja, o momento separado de Deus, para que ele iniciasse o chamado dele, o ministério dele, ele estivesse pronto. Tanto é que Deus não vira para Josué em nenhum momento e diga assim, olha, você precisa se preparar para esse momento. Ele só diz assim, cara,
seja forte e corajoso, porque tudo aquilo que tinha que ser depositado em você já foi. Você está sendo preparado até agora para esse momento. Mas existe uma coisa aqui que eu quero passar para vocês, que está lá em Números 27, versículo 18. E olha só que interessante. O Senhor fala a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. A autoridade de Moisés sobre Josué foi transferida por imposição de mãos. Então a gente já vê aqui desde o Antigo Testamento, desde o primeiro movimento aqui de Moisés liderança, já uma transferência de autoridade por imposição de mãos. E a gente teve uma parola específica falando só a respeito disso, né? No final de Deuteronômio, a gente vai ver lá no capítulo 34, versículo 9, a seguinte coisa: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Então veja só, Moisés, Josué, quando ele foi levantado para o momento dele, ele já era alguém cheio do espírito e de sabedoria. Agora, o texto fala uma coisa que no final de Deuteronômio, que enquanto Deus falava face a face com Moisés, com Josué a gente vai ver ele procurando os sacerdotes para buscar a vontade de Deus. Essa fala aqui de Deus para Josué, eu posso estar equivocado, mas se não é uma das poucas, é a única vez que ele fala diretamente com Josué. Dali para frente, ele procura Eleazar, ele se apresenta a Eleazar, o sacerdote, para que por meio do sacerdote a vontade de Deus seja feita. Tanto é que ele consulta o sacerdote todas as vezes para saber qual é a vontade de Deus. Então a gente percebe aqui uma linha condutora de liderança diferente entre Josué e Moisés. Então, uma coisa aqui que Deus promete, e essa foi uma das coisas que mais me atrai nesse texto, eu confesso para você, Paulinho, que eu não tinha me atentado a essas 3 vezes a repetição ser forte e corajoso. Você me trouxe lá atrás de números, eu falei, uau, então não são 3, são 6, eu não tinha me atentado a isso, de verdade. Mas uma coisa que Deus promete para Josué, que eu acho que aqui é o que vai amarrar a pergunta retórica que ele coloca no final, ele fala assim: eu estarei com você todo o tempo e não te abandonarei por nenhum momento. A presença de Deus em todo o tempo na vida de Josué era como se fosse uma chancela, é como se fosse um carimbo de garantia, dizendo assim, cara, aonde você botar a planta do teu pé, ali você vai conquistar, porque a minha presença vai se fazer em você. É como se Deus estivesse falando a seguinte coisa: olha, eu sou o garantidor daquilo que vai acontecer. E aí eu quero trazer na memória, Will, uma frase tua da parola passada, que eu fiz o recorte porque eu achei ela sensacional. Cara, vai acontecer. E é a seguinte coisa, ô Josué, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Vai acontecer. Eu vou te dar a terra, você vai conquistar. A conquista da terra já está resolvida, já está garantida. Eu só preciso que você persevere, seja forte. A força aqui não é uma força física, mas é uma força de perseverança, porque a conquista da terra seria feita batalha atrás de batalha. Mas a coisa interessante a se ver aqui é que durante o livro de Josué nós vamos ver que cada batalha havia uma estratégia diferente. Há batalhas que são vencidas dando volta nos muros, há batalhas que são vencidas no fio da espada, há batalhas que são vencidas com gritos e vasos de barro sendo quebrados. Para cada batalha há uma estratégia diferente. E o que está por trás de tudo isso? A presença de Deus. Mas se não fosse Josué cheio do espírito de sabedoria, como diz a palavra em Deuteronômio, dificilmente ele teria essa sensibilidade e esse discernimento de entender que sem Deus ele não poderia fazer nada. Porque é uma coisa que a gente conversa todas as vezes que a gente fala sobre liderança, né? Basta o homem ser alguma coisa ou ser colocado numa posição de um pouco mais de destaque que ele já acha que é alguma coisa. E o tempo inteiro nós vamos ver a palavra dizendo assim, olha, sou eu que vou estar com você.
A mesma coisa aconteceu com Moisés, né? De falar assim, cara, eu coloco meu poder no cajado em qualquer outra coisa, não é sobre você, é sobre mim, é sobre o que eu posso fazer. Então, Josué, é o seguinte, cara, você vai conquistar, você vai avançar, mas você vai avançar porque sou eu que estou com você. Não tem também a ver com você, eu só preciso que você persevere, eu só preciso que você tenha coragem. E aí eu encerro a minha fala aqui, abrindo um parênteses, bem parênteses mesmo, para a gente se parar, a gente parar e refletir sobre o que significa ser coragem. Coragem para alguns pode ser ousadia, coragem para outros pode ser uma certa agressividade, coragem pode ser enfrentar o medo, mas eu quero trazer aqui uma outra perspectiva de que coragem é decidir fazer o certo, mesmo que não seja fácil. Josué teve esse desafio. Olha, pode ser até que tenha caminhos mais fáceis, mas faça o que é certo, ao invés de fazer o que é fácil. Então, com isso, eu encerro a minha fala aqui. Não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa para esse primeiro bloco. Seguimos o barco daqui? Então, para você que está aí nos acompanhando, entusiasmado, agasalhado, tomando o seu chimarrão, chegamos ao final do primeiro bloco desta Parola 153, a sexta dentro do tema Perguntas de Deus, nessa semana falando sobre a pergunta de Deus para Josué. Siga-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, e para você que gosta de formato de podcast, o canal dos Paroleiros está nas principais plataformas. Escolha aquela que for melhor para você, mas o importante é que você esteja sintonizado com a gente, recebendo semana após semana ensino bíblico leve, divertido, mas com muita profundidade. Um grande abraço para você e até o segundo bloco. Tchau, tchau.